Existem duas formas legítimas de conquistar a liberdade financeira aqui no Brasil. Ou você nasce rico, ou você abre seu próprio negócio. Eu me chamo Endrigo e eu nasci numa família humilde. Eu tive que escolher, aos 20 anos de idade, entre duas dores: a dor de depender do sistema, do governo, do INSS, e a dor de começar do zero, sem dinheiro. E eu escolhi a dor que me levaria à liberdade. E esse vídeo é sobre isso. Como que alguém comum, sem dinheiro, sem oportunidades, pode começar algo do zero, sem muitas vezes conhecimento, e virar o jogo, conquistar a liberdade, não só financeira, mas a liberdade de viver a vida aos seus próprios termos. Vamos começar com uma verdade que pode ser desconfortável. O governo, o sistema, essas entidades, elas não estão nem aí para ti, nem aí para mim. Elas têm apenas interesses próprios. E quanto antes você entender que quando você estiver ruim, numa situação desconfortável, não é o governo que vai te estender a mão. É muito pelo contrário. Quando você estiver ganhando um pouco de dinheiro, ele vai querer pegar uma parte desse dinheiro para ele. Quando você está numa situação difícil, ele não vai querer te tirar dessa situação. O máximo que pode acontecer é ele te dar um auxílio, um assistencialismo. Mas isso não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, deixa as pessoas preguiçosas, elas não querem trabalhar, elas vivem para comer, e isso não muda a vida de ninguém. A gente tem que cair na real que o INSS, a aposentadoria para daqui 20, 30, 40 anos, dependendo da idade que você tem, não é a salvação para a gente. A própria empresa, que muita gente no Brasil trabalha, claro, precisa do seu salário, muitos ganham 10, ganham 20, 30, 40, 50 mil. Eu conheço gente que ganha mais do que 50 mil reais e gasta tudo. Não consegue dar a volta, porque paga muito imposto, porque tem um custo de vida muito alto hoje no Brasil. Então essa pessoa ela ganha bem, mas ela não tem a liberdade financeira, ela não tem a liberdade de viver a vida aos seus próprios termos, geográfica muitas vezes. Ela está dependente de uma empresa. E aí a gente pensa assim, ah, mas essa pessoa tem estabilidade, tem segurança. Cara, a empresa pode demitir essa pessoa. E aí, o que ela vai fazer depois com um emprego muitas vezes que paga metade ou até menos do que ela ganhava na empresa que demitiu? Se essa pessoa tem um cargo público, claro, hoje no Brasil é difícil alguém perder o cargo público, mas a gente não sabe o que vai acontecer com o governo ali na frente, com as mudanças. Então, aquela segurança, aquela estabilidade, ela não existe em nenhum contexto. Nem trabalhando para alguém, nem abrindo uma empresa, nem ficando ou imaginando se aposentar um dia. A vida, ela é movimento. E a partir deste movimento, a gente entende que sim, temos como reduzir riscos, mas a gente não tem como evitar perdas. A gente não tem como evitar, muitas vezes, ter que recomeçar do zero. Eu já fiz isso 2 vezes na minha vida. Recomecei do zero 2 vezes e uma vez do negativo. E com 20 anos, mesmo contra a vontade dos meus pais, me dizendo que não era para abrir empresa, que empresário não dormia bem de noite, eu decidi correr esse risco. E foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Pense comigo, quem vive esperando alguém resolver alguma coisa na sua vida, seja a empresa, dar um bônus, um benefício, o governo vir com uma assistência, com uma aposentadoria, é quem vive preso, porque depende de alguém, depende da boa vontade de alguém. Quando alguém entende que a única maneira de se tornar livre é criando o seu próprio negócio, ou como eu comentei no início do vídeo, nascer rico, ter uma grande fortuna, investir esse dinheiro, muita gente começa a entender que vale a pena sim correr o risco de começar algo para construir o seu próprio sonho. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Eu tenho um grupo no Telegram. É gratuito, não tem spam.
Então, se você tem interesse em receber minhas reflexões sobre vida, sobre negócios, clique em algum lugar desse vídeo e entre lá. Agora eu quero falar contigo sobre a realidade. A realidade clara, transparente, mas também difícil. Olha, no início, as pessoas elas vão rir de você, elas vão duvidar, elas vão dizer que você é louco. Isso aconteceu comigo diversas vezes, eu falo isso por experiência própria. Elas não vão te apoiar, mas você precisa seguir em frente. E sim, vai ter aquele momento que de tanto fracassar ao longo da jornada, você vai começar a acreditar que aquilo que as pessoas dizem sobre você pode ser uma verdade. Eu passei por isso inúmeras vezes durante a minha jornada. Eu começava a me questionar: será que eu nasci para isso? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa? Pô, eu acho que aquela pessoa tem razão. Então, a gente começa a entrar num ciclo negativo e as pessoas vêm e atacam a gente e a gente começa a acreditar que aquilo ali é uma verdade. Quando a gente entende que ninguém tá nem aí pra gente, nós nos libertamos. Quando a gente está na dificuldade, ninguém vai vir e vai estender a mão. Então a gente está lutando por um sonho nosso, por um objetivo. Talvez um objetivo meu, da minha família. Por isso que a gente não pode desistir em nenhuma circunstância. Porque a vida, ela não passa a mão na cabeça da gente. Infelizmente, a realidade hoje no mundo é: tu vai colocar tua energia, tua força, tua capacidade em algo que tu acredita e talvez por um tempo você não vai ser remunerado por isso. Você não vai ter benefícios. Mas em algum momento da jornada, talvez você acerte a mão em alguma coisa, em alguma estratégia, e o resultado começa a aparecer. Então, ter esta resiliência ao longo da jornada, da vida, é difícil para mim, para você, para todo mundo. Mas, apesar das coisas serem difíceis, isso não quer dizer que a gente tem que desistir, achar que o mais fácil é o melhor caminho. Porque muitas vezes a gente fica presos uma vida toda porque a gente escolheu algo que é fácil, que é dado para a gente. Ah, sei lá, a gente vai trabalhar numa empresa, então aqui é muito fácil, eu ganho meu salário. Ou eu dependo do governo, o governo dá um assistencialismo para mim. Ou eu vou me aposentar daqui a alguns anos. Só que, na prática, eu conheço várias pessoas, talvez você conhece também. Quem ficou a maior parte do tempo da vida tentando se defender com medo são as pessoas que não têm a liberdade que muitas vezes elas buscam, a liberdade financeira de poder fazer uma viagem, poder comprar um bem material, morar num lugar bacana, legal, ter tempo para a família, ter tempo para si como lazer. Então, se você não nasceu rico, a única forma de prosperar no Brasil, de ter liberdade financeira, é abrir seu próprio negócio. Aquela história de ganhar na Mega Sena, de ficar multimilionário, isso não existe. É uma pessoa ou outra. E muitas vezes essa pessoa ela ganha o dinheiro e ela perde logo depois, por não estar preparada. Então, se preparar, ter coragem, trabalhar a coragem, a resistência de continuar em frente, as competências comportamentais técnicas, é a melhor forma que a gente tem de investir em nós mesmos, de investir no nosso futuro, para que a gente não dependa do governo, do sistema. É só a gente parar para pensar. Fica esse jogo de direita e de esquerda, todo mundo brigando entre si. É exatamente o que o sistema quer, que as pessoas briguem entre elas. É uma forma de escravizar. Então, eu trabalho, você trabalha, outra pessoa trabalha e fica pagando imposto. Hoje, os impostos no Brasil é um absurdo. Uma empresa que paga 10 mil reais para um funcionário na folha, é descontado 40% desse funcionário, ficando 6 mil reais para ele. Só que essa empresa paga quase 20 mil reais entre o salário dele e os impostos. Então a gente está falando
de uma diferença entre R$ 20.000 para arredondar e 6.000 que fica toda para o governo. E aí a pessoa que já ganha bem, que é 10.000 por mês, fica com 6, quando ela vai comprar um carro, um bem, um serviço, ela paga mais imposto, porque metade muitas vezes do preço de um produto que ela paga é imposto para o governo. Então pare e pensa, será que o governo está aí para ajudar a gente? E aí entender uma coisa, todo negócio, quando você começa do zero, sem investimento, sem apoio, precisa começar pelas vendas. Então, quando você entender que se desenvolver na comunicação, nas vendas, que não ter medo, receio de ir a campo, de vender, que não achar que vendedor é chato ou que quer te empurrar qualquer coisa, e você se tornar também um vendedor da sua própria empresa, quando você entender isso e praticar isso, talvez você vai estar um pouco mais perto de prosperar financeiramente na vida, de abrir a sua própria empresa, uma empresa de sucesso que vai render, e aí não importa, talvez para você almeje um determinado resultado que é diferente de uma outra pessoa, então cada um vai ter o seu número. Mas é importante entender que depende de nós criarmos a liberdade financeira, geográfica que a gente quer, de tempo com a gente, com a nossa família. Eu olhava para minha mãe trabalhando todos os dias, para o meu pai também, ganhavam sim um salário. Meu pai ganhava um salário e minha mãe trabalhava em casa. Mas no final do mês sobrava pouco. Então tinham que sustentar uma família, eles fizeram o melhor. Mas essa é a realidade de muita gente. E hoje tem famílias que ganham 20, 30, 40, 50 mil e não dão conta. Então, quando eu olhava aquilo, eu entendia que o medo de fracassar, para mim, ele era muito menor do que o medo de viver aquela situação na minha vida, na minha família. Trabalhando por um salário no final do mês, pagando um monte de imposto e esperando para que eu me aposentasse depois dos 60, 65 anos. Eu queria me aposentar antes. Então, tudo que eu passei valeu a pena. Então, falando mais uma vez sobre essa forma legal de se tornar próspero, ganhar dinheiro, ter liberdade, é você começar desenvolvendo as suas próprias habilidades, investindo em você, nos seus comportamentos, nas suas emoções, poder dominar melhor as emoções, desenvolver habilidades técnicas. Então eu falo muito sobre isso em vários vídeos aqui do meu canal. Se você não tem muito dinheiro, investir em você é uma forma de recolher ou retornar em algum momento da sua jornada um objetivo que você está procurando ou aquele número financeiro que você tanto busca. Eu entendo porque eu fiz isso por mais de 18 anos na minha vida. A única forma de eu realmente ter esta liberdade era investir nas minhas competências, habilidades. Então, tudo que eu pudesse investir em mim, eu estava fazendo. E eu faço até hoje isso. Então, esse é o caminho. Você pensar em abrir um negócio para você construir a liberdade. Mas antes de abrir um negócio, você precisa investir em você. Então, liberdade, prosperidade não tem nada a ver com sorte. Ela começa dentro de você. Então, comece investindo nas suas habilidades. E eu gravei um vídeo onde eu falo, se eu tivesse menos de R$ 1.000, aonde eu investiria esse valor? Então, clique em algum lugar dessa tela e assista.